Vamos lá, pessoal. Como é que a gente trabalha aqui na regulagem dos dois gases, né, de trabalho? A gente tem aqui o acetileno, que geralmente é esse cilindro vermelho, tá? E o oxigênio, que geralmente o cilindro é preto. Todos esses dois caras, eles têm particularidades. A primeira coisa é que, quando você vai transportar ele tem um protetor que vai aqui em cima que não pode ser transportado sem. Esse cara aqui, como ele já está no carrinho de segurança, eu consigo transportar os dois com manômetro, mas geralmente eu tenho que tirar o manômetro e colocar o protetor de segurança para poder transportar o cilindro. Quando eu instalo o manômetro tem que ser instalado aqui, de preferência sem nenhum tipo de vedante. A única coisa que veda aqui é a conicidade. Aqui na parte de baixo aqui, ó, foi o cara que fez a montagem ou o refil do gás, que colocou todo esse monte de material aqui que a gente chama de teflon, né, esse vedante, mas aqui tem que ser totalmente seco, tá? E não tem como você colocar, porque esse cara aqui é um plug fêmea e esse cara aqui é um plug macho, então não tem como você inverter os dois caras. A padronização geralmente é uma mangueira azul, tá, ou preta, e uma mangueira vermelha, sempre. E como é que a gente faz esse cara? Primeira coisa que a gente faz, a gente abre o gás. Na hora que a gente abre o gás, ele vai me dar no primeiro manômetro a pressão interna do cilindro. Então a pressão interna do cilindro é quanto que eu tenho de gás dentro do cilindro. Se esse gás estiver muito baixo aqui, eu não consigo chegar na regulagem de saída da mangueira, porque ele precisa me dar uma continuidade de volume. E aí agora eu vou regular aqui a quantidade em pressão de gás e também volume, tá? De acordo com a regulagem desse diafragma, que é o cara que faz a regulagem para a mangueira. Aqui eu tenho quase 70 kgf de pressão, tá? Ele pode ir bem mais. Então, e eu vou usar uma pressão de trabalho perto de 5 kgf, ou aproximadamente 5 bar. Deixa eu fechar tudo aqui, para senão ele não dá pressão. Quando eu coloco aqui, ó, eu coloco toda a parte de pressão, o diafragma aqui ele vai me dando uma condição de passagem 5 bar aproximadamente, tá? Então eu tenho esse cara e vou usar uma condição de 5 a 6 bar de pressão de oxigênio para fazer a soldagem. Desse lado aqui eu tenho acetileno. Então o acetileno é a mesma coisa, vou abrir a válvula do cilindro e aqui ele tem uma condição de menos de 10 bar, então eu tenho um volume, uma pressão menor nesse cara, e eu também trabalho com uma pressão menor de gás, tá? Então eu vou trabalhar alguma coisa um pouco acima de meio kgf, 500 gramas de pressão por centímetro quadrado, tá? Vou chegar aqui no 0,6. Então eu uso geralmente uma razão, tá, de até 10 vezes, mas tem que ver no manual do fabricante. Mas aqui trabalhando com 10 vezes de razão, então eu trabalho aqui entre meio bar e aqui próximo de 5 bar. Aqui eu passei um pouquinho mais, aqui eu passei um pouquinho mais, mas é 10 vezes a razão de combustível para oxigênio. Então isso vai me dar uma queima dentro do ideal. Se eu colocar muito combustível, eu vou ter uma chama muito amarelada e não consigo ter estabilidade de chama. Se eu colocar muito oxigênio, eu não consigo também ter uma condição de estabilidade, porque eu não vou ter combustível suficiente e ele estala. Então todos esses caras têm que estar dentro desses parâmetros. Se eu baixar demais um dos parâmetros, eu começo a ter dificuldades de trabalho. Perfeito?